Nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 informações importantíssimas do lado do Inter. O que vale a partida de hoje, a vaga na próxima Copa Libertadores da América, possibilidade de uma mudança grande nas reuniões com a Adidas e o Inter tendo uma outra fornecedora de materiais esportivos. A gente também fala sobre pelo que a direção colorada torce neste momento. Tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai falar sobre essas 3 informações importantíssimas que a gente precisa atualizar do lado do Internacional. Antes, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. E aproveita porque logo mais tem bola rolando para a dupla Grenal, 2 jogos atrasados do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tem o Inter aqui próximo de Atibaia, onde estamos. Eu estou na concentração colorada em Atibaia, ao lado do Bragança Paulista. No Nabi Abichedi, o Inter às 7 horas da noite encara a equipe do Red Bull Bragantino. Bom, também, claro, crise das passagens, para vocês fazerem a sua viagem com segurança, com tranquilidade. Graças ao Cris, a gente está aqui em Atibaia. Estive em São Paulo no final de semana para o jogo no Morumbi. Tem muita coisa ainda do Inter fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou estar acompanhando o Internacional e sempre com o apoio do Cris das Passagens. Chama ele lá, que tem os melhores preços de passagem, as melhores condições e a melhor logística também, que o Cris ajuda vocês, tá certo? Gente, vamos lá. O Inter entra em campo em Bragança Paulista, bem próximo aqui de Atibaia. Eu estou na concentração do Inter neste momento aqui em um resort. O Inter, no final da tarde, vai para Bragança Paulista, vai para o estádio Nabi Abichedi para esse jogo contra o Bragantino, que é atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Só que esse jogo ganha um aspecto muito importante, porque a gente está vendo os jogadores do Inter numa movimentação de falar sobre título brasileiro, tá? Eu conversei com algumas pessoas importantes do futebol do Inter aqui na concentração colorada hoje pela manhã, e eu vi que, assim, é algo mais idealizado pelos jogadores mesmo e dentro do vestiário, tá? A direção trata com muita cautela isso. Primeiro, jogo a jogo e quem sabe uma vaga na Libertadores, que é o grande objetivo até o final do ano. O Inter vem de uma sequência de vitórias consecutivas, 6 jogos de invencibilidade com 5 vitórias e 1 empate, numa maré muito boa, é claro. Tem uma perspectiva boa, venceu grandes adversários, venceu o Cruzeiro, empatou com o Cruzeiro com a menos fora de casa, venceu o São Paulo no Morumbi no último domingo onde estávamos. E tem um jogo hoje também considerado difícil contra o Red Bull Bragantino. E isso é importante, tá? Porque o que eu quero trazer aqui nesse sentido para vocês? Que o Internacional, vencendo hoje o Bragantino, ele pode entrar de vez no G6. E aí a gente está falando G6, no mínimo, uma vaga na próxima Libertadores da América. Uma vitória hoje seria muito importante para isso. Se o Inter vence, o Inter chega a 44 pontos, passa o Cruzeiro, que é 7º, passa o Bahia, que é 6º. Tá? Se empatar, vai empatar em pontuação, vai chegar aos 42 pontos como eles, mas vai ter uma vitória a menos. Ainda assim é um bom resultado, não é mau resultado vir para São Paulo, vencer o jogo contra o São Paulo no Morumbi, empatar com o Bragantino aqui no Nabi Abichedi, não seria um mau resultado. Agora, se vencer, o Inter entra de vez no G6 do Campeonato Brasileiro e aí estaria na condição de uma vaga na próxima Libertadores da América. Bom, gente, o que eu quero trazer aqui também? O Inter tem uma visão dentro do seu futebol que tem que torcer a todo custo para que os times que estejam acima dele se mantenham nas competições que tem. Que aí pode haver um desvio de foco, pode haver uma mudança de ideia, e isso está acontecendo. Vamos lá, dos adversários que estão na frente do Inter na tabela do Brasileirão, o Bahia está só com o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem Sul-Americana, o São Paulo tem hoje uma decisão lá no Morumbi contra o Botafogo, então São Paulo pode acabar caindo e ficando só com o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem Libertadores, que tem decisão hoje, e tem Copa do Brasil. O Palmeiras
tá só no Campeonato Brasileiro, isso o Inter não julga como tão positivo, porque é um bom time que, assim como o Inter, tá com foco só no Campeonato Brasileiro, mas o Inter vai cuidando e torcendo para que seus adversários estejam sempre em mais de uma competição, o que é bom para o Inter, que tá só no Campeonato Brasileiro, pode focar somente no Brasileirão de fato. Bom, eu quero agora trazer outras 2 atualizações para vocês, tá? Primeiro, o Inter já está fazendo as suas movimentações para 2025, em todos os âmbitos. Tem alguns jogadores, pelo menos 8, que retornam de empréstimo. A maioria deles não deve ser aproveitado. Tá? A maioria deles devem ou ter o empréstimo repassado, ou ter uma rescisão no empréstimo, ou ser negociado de alguma outra forma. Pode não ser repassado o empréstimo, pode ser que o clube que está com ele emprestado queira comprar o jogador. Enfim, e aí vão aí diversos nomes. Tem o Gabriel Barros, que está emprestado, o volante Gabriel, o Rufi, o Lucas Ramos, que está no futebol da Letônia e está bem por lá. E tem outros jogadores, eu vou fazer um vídeo só sobre esses jogadores também aqui no canal. Tem os jogadores em fim de contrato, que eu já trouxe, que o Inter está negociando principalmente com 2, que é a extensão do vínculo de empréstimo do Bernabé, lateral esquerdo titular argentino, e a renovação do Gabriel Mercado por mais um ano, mesmo com a lesão no joelho, que tirou ele aí dessa temporada 2024. Esse movimento é importante. E tem um outro movimento, que é de uma informação que veio com o Vaguinha, lá em GZH, e que eu conversei com algumas pessoas do clube sobre esse assunto, que é a possibilidade do Inter ter a sua própria fornecedora de material esportivo, o que faria com que o Inter tivesse um lucro muito maior, em tese, tá? Que o lucro viria para o Inter e não para a empresa somente, porque, vamos lá, o Inter vende material esportivo e a Adidas é a fornecedora de material. A Adidas lucra e o Inter lucra. Se o Inter tem a própria fornecedora de material esportivo, o Inter vai lucrar muito mais. A questão é, ele vai lucrar muito mais se vender muito. E aí tu vai conseguir vender muito sem ter o apelo de uma grande fornecedora de material esportivo que é a Adidas, ou que foi a Nike nos últimos anos? Isso é uma dúvida que tem a direção, tá? A informação do Vaguinha é que isso foi estudado dentro do Conselho de Gestão. A informação que eu tenho é que de fato isso foi comentado, mas que não tem nenhum avanço, não tem nenhuma ideia mais definitiva sobre isso e não é uma tendência. O Inter tem contrato com a Adidas até o final do ano que vem e a Adidas quer renovar com o Inter por mais pelo menos um ano. A tendência é que seja 2 anos, como fazem as fornecedoras de materiais esportivos os contratos. Aí seria renovar de 25 para 27. Mas assim, o Inter está atento a isso e não tem definição ainda. Teve uma primeira reunião na segunda-feira com a Adidas lá em São Paulo e o Inter está estudando essas possibilidades, mas fornecer o próprio material esportivo não é uma tendência. Mas sim, foi comentado, mas ainda tem uma dúvida aí dentro do departamento de futebol colorado se isso seria positivo. Inclusive, dentro do Conselho de Gestão, os vice-presidentes e o próprio presidente Alessandro Barcelos, tá certo? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.